E aí eu me cobrava muito, ao ponto de que eu pensei em me tirar a vida durante vários processos da vida. Porque eu me encontrei no louvor, me encontrei na música, gravei meu primeiro CD, meu primeiro show foi ouvir a minha música cantada em espanhol. Eu fui para a Argentina, eu fui para o Chile, depois eu fui para a Europa, eu fui para Portugal fazer show, eu fui para Paris, eu fui para a Espanha. E quando eu vivia esse momento, quando acabava, que eu voltava para o hotel, eu voltava chorando, desesperado, porque eu continuava sentindo as mesmas coisas. Antes de mais nada, antes de iniciar, eu sempre trago as pessoas para a mesma página, não que seja necessário com você, porque já conhece inclusive o projeto. Eu acho que o Guardiã no Armário ele tem uma possibilidade de alcançar pessoas que a gente nem imagina, salvar vidas que a gente nem faz ideia das histórias que estão sendo passadas. Então, é um projeto que não é sobre likes, não é sobre quantidade de visualizações, é um projeto que é perene, né? Que salva vidas, salva famílias. E te agradeço muito, Moisés, por você ter aceitado. E aí a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? Eu que fico feliz, viu? Obrigado. E espero ser potência e ser voz como um amplificador para a gente chegar a corações e a lugares incríveis. É isso, vamos continuar eternizando. Então, gente, bem-vindo ao Guardiã no Armário, esse espaço onde a gente pode trocar sobre as nossas histórias. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, Brigadeiro Luiz Antônio mesmo, aqui perto da Paulista, para poder conversar com uma pessoa que tem servido de inspiração, não só para mim, mas para muitas outras pessoas. Ele que vem do Rio de Janeiro aqui para São Paulo direto para poder fazer seus trabalhos, muitas vezes de modelo para cá, entre outras coisas. E eu vou conversar hoje com Moisés. E antes de mais nada, eu quero já fazer uma primeira pergunta e passar a bola para ele, que é trabalhar com moda, trabalhar nas passarelas, diz muito sobre autoestima, muito sobre autoaceitação. Você sempre teve autoestima desde pequeno? Nada, impossível. Eu venho de um lugar pobre, de uma família pobre, favelado. É um cara que fui criado na base cristã, evangélica, de uma família que vem de uma religião de matriz africana. Toda a minha família é da Umbanda. E a gente já começa com aquele conflito. Porque eu costumo dizer que é muito difícil, acontece, mas é muito difícil, dentro de uma família, você sofrer racismo, dentro de uma família preta, mas você sofre o preconceito da homofobia. E ali eu tive um presente de Deus, que foi ser criado pela minha mãe e pela minha tia ao mesmo tempo. E crescer numa comunidade é crescer sem oportunidade e entender que a gente nasceu ali e vai ficar ali. Então as pessoas sempre diziam que não era para eu acreditar que eu poderia sair dali, porque todo mundo que nasceu ali vai morrer ali. E eu pensei diferente, eu falei, eu preciso mudar essa história. Isso é tão bonito de ver essa força que vem de onde a gente nem imagina, né? Praticamente uma força ancestral. E aí você já trouxe um pouquinho para mim que ali a sua base era sua mãe e sua tia. Conta um pouquinho para mim dessa época, de qual ano que você nasceu e como é que era a configuração de família e os seus arredores ali. Você brincava dentro do quintal, brincava na rua, como é que era? Já me pega para ter que falar que eu sou de 81, que aí você já me pega. Mas eu sou dos anos 80, onde a gente não tinha telefone celular, onde a gente se comunicava com os colegas na rua. Eu sou daquele que brincava com o pé no chão e arrancava o pedaço da cabeça do dedo e voltava para casa já só para costurar ali e fazer o curativo. Eu sou criado por uma mãe solteira, né? E meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 5 anos de idade. Sim. E minha mãe, para poder se sustentar com base de mãe solo, ela teve que entrar no tráfico, porque era a única forma dela ver ali naquele momento, naquele período, de me criar. Sempre na escola, e minha tia já morava no asfalto, como a gente dizia naquela época. Éramos 3 primos, né? Os mais velhos, Jaqueline, Jacera, Jaqueline e Janderson, eles moravam na Penha. E eu era do Jacarezinho. Só que sempre aos finais de semana, minha mãe, na sexta-feira, me deixava sair da escola e me levava pra Penha, me botava no ônibus assim, vai viver a vida. E eu ficava com essa minha tia.
E ali a gente sempre tinha essa troca. Dia de semana, tava eu ali trabalhando normalmente. Minha mãe com um trabalho escondido que eu não sabia, mas todo mundo sabia qual era o trabalho e ela lutando até que ela conseguiu, trabalhou de faxina, largou o tráfico e começou a viver a vida da maneira que ela falou, não, agora é o correto para mim. E eu com a minha tia sempre nessa troca. Então eu fui crescendo com os meus primos também. E ali a gente passou a ser mais do que primo, irmãos. E a minha tia sempre foi uma segunda mãe para mim. Foi ela ali que notou algo especial em mim e sempre me viu de uma maneira que sabia que eu tinha um brilho, mas eu não tinha coragem de mostrar esse brilho, porque os meus colegas da rua eram os colegas que me levaram para a igreja evangélica. Aí começa a minha novela. Eu olhando principalmente para o seu olhar, assim, né, vendo os seus olhos, eu percebo um afeto muito grande quando você fala dessas duas mulheres, né, que são pilares muito fortes na sua vida. Foi cercado de muito amor, então, a sua infância? Sim. A minha mãe, por sempre correr atrás para dar a comida digna pra gente, ali tentar fazer algo, eu sou filho único, a minha tia sempre estava ali ao lado. E como a minha tia era a minha tia mais velha, ela sempre criou a minha mãe. E minha família toda é de Juiz de Fora. Minha mãe fugiu de Juiz de Fora com 17 anos para ir morar com a minha tia. E esse amor de irmã passou para... Já cuidei da minha irmã, agora eu vou cuidar do meu sobrinho. Sim. E ela sempre teve essa proteção, porque minha mãe sempre estava trabalhando, sempre estava na rua, e trabalhava com a Globo, e trabalhou com artistas da Globo, desde a Xuxa, os Trapalhões. Minha mãe sempre trabalhou, que ela gostava. Então ela não estava sempre presente, mas a minha tia sempre estava presente. E ela sempre esteve presente da maneira que ela podia. E eu sempre fui criado pelo povo da igreja. E ali eu tinha os meus coleguinhas que me direcionavam a não ir pelo caminho ruim, que eram as drogas. Porque a gente, quando não vê a oportunidade, a gente quer ver o mais fácil. Mas a minha tia sempre estava ali cuidando. E a minha mãe sempre de olho ao redor. Sim. Tem uma coisa interessante que eu sempre falo nas palestras, que a gente sabe de toda a problemática que envolve você perder a sua identidade enquanto uma pessoa preta, uma pessoa LGBT e não ser aceito dentro das instituições religiosas, principalmente evangélica, mas a gente precisa também falar o poder que essas instituições têm em criar sensação de pertencimento. Ok. E aí eu entendo que a sua entrada, talvez, na igreja, talvez tenha partido desse lugar, porque seus amiguinhos também iam, né? Como Sim. você também falou. Então, como é que foi esse conflito, por exemplo, de você ter sido criado por pessoas de matrizes africanas entrando num lugar onde falava que tudo aquilo era do demônio, ou mesmo, também, se naquela época você já se questionava inicialmente sobre sua sexualidade, estando num lugar que não aceita quem você é de verdade? Foi um misto de emoções até eu entender. Porque, pegando o gancho da primeira pergunta, eu nunca me vi uma pessoa bonita. E eu queria entrar dentro do padrão social de que tinha que ter, naquela época, o cabelo liso. E eu entrei nessa onda. E na igreja em si, eu era cuidado pelos meus colegas da igreja, era cuidado pela minha tia, e entendia que alguma coisa estava acontecendo, porque a informação que eu tinha do lado de cá era de endemonizar a religião da minha tia, de toda a minha família. E a minha tia sempre teve um amor tão grande por mim como filho, que eu cheguei a um grande período de não me aceitar, de não me entender e achar que, de fato, de tudo que eu ouvia e que eu iria para o inferno e que as pessoas não iam me amar, eu tinha aquele conflito de que precisava de uma cura. Cura essa que nunca existiu. E eu fui pregado por várias vezes, por várias pessoas, e que eu tinha um problema. E aí começou o meu conflito. Eu tinha a base da minha mãe ali, que estava com a crença religiosa, mas eu tinha a minha tia que falava, calma, está acontecendo alguma coisa e você vai se entender. Tudo tem o seu tempo. E ela começou a me direcionar à verdadeira verdade e me aceitar. Tá, antes de falar sobre aceitação, que a gente vai ter um momento só para falar sobre isso, eu quero me imaginar, como já tenho me imaginado conforme você vai falando, sobre essas experiências. Então, você entra na igreja evangélica com seus amiguinhos, isso você é adolescente ou criança? Já criança, com 7 anos de idade já. Você chega a fazer parte, de fato, assim, com batismo, com idas, e aí sua mãe também começa a ir? Eu não entendi. Sim, começa aí. Ela acaba tendo um outro relacionamento com um rapaz que também era da igreja, e ele ficou um pouco mais complicado para mim, porque tudo que a gente aprendia era lido como uma regra. E nessa época a gente já começava a entender que eu não podia
ser feliz da maneira que eu queria. Eu comecei a entender que algo estava acontecendo e eu não me via gostando de meninas e sim de meninos. E não tinha essa abertura, porque a minha mãe já estava frequentando a igreja. Ah, então tá. Então quer dizer, você, por mais que você teve essa abertura com a sua mãe para você começar a ir para a igreja, esses conflitos, de alguma forma você passava por eles sozinho, era calado. E comecei a sofrer. E a minha tia, mesmo calado, ela começou a entender que estava acontecendo alguma coisa. E ela não falava. O que você sentia quando... Você percebia que alguém percebia alguma coisa? Ou você... Sim, eu sempre fui um cara extrovertido, eu sou exageradíssimo. Como dizem, eu sou o cara caricata. Eu hoje sou essa pessoa, sou livre. Só de saber que eu não carrego mais peso nenhum, gente, eu estou muito feliz. E a minha tia já tinha percebido algo. Quando os meus primos saíam pro baile naquela época, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, eu ficava com ela assistindo novela. Eu sou noveleiro. Eu também. E ela já sabia, pega a pipoca, senta do meu lado. E eu queria brincar com as meninas da rua. E ela falou, pode brincar. Eu falei, mas se minha mãe chegar aqui, minha mãe não vai deixar, ela vai brigar comigo. E ela, ai, de sua mãe falar alguma coisa. Era uma proteção de que tia era avó, sabe, ao mesmo tempo. E ela falou, você quer brincar de quê? Eu falei assim, poxa, eu queria brincar com as meninas estão brincando com boneca, mas eu não tinha malícia, né? Eu tinha 7, 8, 9 anos de idade. E ela, você vai brincar com o que você quiser. E ali eu fui vendo o cuidado. Então, quando a minha mãe queria reprimir algo, eu corria para minha tia, que era o meu porto seguro. Então, que bonito você dizer, né? Eu só tava ali porque eu queria brincar. Não importa se era de boneca, não importa, mas era com as pessoas que você queria brincar e casava de ser as meninas. Sim. E tal. E é isso, sabe? É muito bonito perceber da sua parte que você procurou, inclusive, pelo que você diz, respostas. Sim. Inclusive através de uma cura. A gente vai se aprofundar nessa questão, mas eu quero entender de você. Você, nessa época, que a gente é mais ou menos do mesmo período ali dos anos 80, a gente cresceu com uma TV muito excludente. Okay. Uma TV que não mostravam pessoas pretas na TV e quando mostravam eram estereotipadas. Uma pessoa preta LGBT, a gente tinha Vera Verão. Você cresceu com essa imagem de Vera Verão e talvez até de Lacraia. Como é que eram essas duas personagens na sua vida em relação a ser uma pessoa LGBT antes de se assumir? Comecei a me identificar. Porque ali eu vi a alegria que tinha dentro de mim e que isso eu podia fazer escondido quando eu não tinha mais ninguém em casa. Quando meu padrasto não estava em casa, quando minha mãe não estava em casa, de colocar uma toalha na cabeça, de falar, epa! Sabe, de entender, Lacraia vizinha, era Jacarezinho, da mesma comunidade que eu, e ver aquela alegria, a espontaneidade, sabe, a presença de palco. Eu sempre quis ser artista. E eu sempre fui ali preso e não poder mostrar. E ali eu encontrei algo dentro da igreja que era arte. E me identifiquei na música. E comecei a trabalhar com a música como cantor evangélico. Mas eu sempre fui essa pessoa espontânea, expressiva, afeminado. E aí começaram as acusações dentro da igreja. E aí foi quando eu comecei a me esconder. Tinha que podar. Se eu tivesse agora numa entrevista, cuidado, fala mais grosso, presta atenção. Se você hoje botar no Google, botar Moisés Lopes, vai contar a minha história desde a época de cantor evangélico. Se botar hoje no ChatGPT, a pesquisa Moisés Lopes, tem toda a minha trajetória. Ele me ama do jeito que eu sou. Eu sou especial pra Deus. Ele me dá valor. Ele me ama do jeito que eu sou. Eu sou especial pra Deus. Ele me dá valor. Ele me ama do jeito que eu sou. Eu viajei o Brasil e a Europa cantando. Então, todo esse tempo, eu sempre tive que viver um personagem, porque até então eu não tinha certeza de ser um cara LGBT. Eu não me via bonito. Eu sempre tinha que tentar fazer algo para ser aceito, alisar o cabelo, para poder me encaixar na sociedade, andar com uma roupa masculina para ser aceito. E ali chegou um tempo que eu já não estava mais aguentando. Eu queria ser eu, mas até então eu sabia, por conta da religiosidade, que eu não era essa pessoa. Eu ia pro inferno, então eu não queria ir pro inferno. Então você tinha certeza do pecado, que você ia pro inferno.
E eu levei isso durante... Hoje eu vou fazer 45 anos. Janeiro eu faço 45 anos. Janeiro de 2026 eu faço 45 anos. Eu tornei a minha sexualidade pública com 37 anos. Eu vivi todo esse período calado. Então a gente vai falar sobre isso num outro lugar. Adoro. Bom, Moisés, já estamos em outro cenário, em outro lugar, e eu acho que aqui é um convite para a gente poder falar sobre coisas mais íntimas e principalmente sobre esse processo de aceitação. Eu acho que a primeira coisa, eu também vindo de família evangélica e ter entrado de cabeça na igreja evangélica, eu me batizo na igreja com 13 anos e fico até os 23, completamente em celibato, pregava na igreja, tocava violino, então eu entendo muito bem quando você fala, eu era da Congregação Cristã no Brasil, então não podia nem ter televisão dentro de casa, assim, você sabe bem como é que é isso. Eu queria entender um pouquinho como que foi esse processo seu dentro da igreja, porque você disse para mim que você chegou a cantar em outras igrejas, também gostaria que você me falasse sobre alguns passos que você deu também ali dentro, e se dentro de tudo isso você já existia esse conflito interno sobre a sua sexualidade. Da minha infância, de 7 anos até os 15 anos, estava tudo muito normal na minha cabeça. Tudo que eu aprendia na igreja, tudo que eu vivenciei, não estava tão grosseiro ao ponto de, pelo amor de Deus, o que você está gostando aí vai te trazer um prejuízo lá na frente. Me batizei com 15 anos de idade e aí eu me entreguei ao evangelho de uma maneira incrível. Hoje eu acredito em Deus, os orixás na minha família. Eu tenho tudo muito organizado na minha cabeça. Antes eu não tinha. Antes eu tinha que o certo era a minha religião e o ruim era a religião da minha tia. E aí eu vivia aquele conflito. E aí eu deixei de participar de vários eventos. E aí eu encontrei um refúgio, a música. Vou entrar na música, vou estudar, quero ser cantor evangélico porque eu gosto de arte, entrei na coreografia e tudo que eu fazia, eu sempre fazia com alguém botando um dedinho na ferida dizendo: tá na hora de você procurar uma namorada, tá na hora de você ver esse jeitinho, irmão vigia. Eu odeio ouvir essa frase até hoje. Eu também. Irmão vigia, falou comigo, gente, eu vou na delegacia, eu não aguento. E aí aquilo começa a ser opressor para você. Você não consegue ser você. Você começa a fazer as coisas com o dedo. E aí eu fui pra música. Eu gosto de cantar e comecei a estudar, entrei, fiz aula de canto, pesquisei, quis gravar meu primeiro CD. Que ali eu encontrei um refúgio. Cara, então eu tô vendo que eu tô percebendo que eu tô gostando de meninos e isso é ruim. Para quem dizia que era ruim... Vamos dar uma pausa aí. Você trouxe muito rapidamente essa ideia de que... Não, eu tô vendo que eu tô gostando de meninos, mas em que momento? Porque se antes você estava vivendo e apenas vivendo e tá tudo bem com a sua adolescência, mas você chega no momento que você tá falando... se eu tô vendo que eu tô gostando de meninos, quando que foi a realização mental mesmo que você falou assim... Pera, eu tô gostando de meninos. De 15 para 22. De 15 anos até os 22... Quando eu tenho o meu primeiro relacionamento, que eu me caso, e ali eu entendi que, de fato, realmente eu tinha um problema. Era ouvir tantas pessoas. Vai buscar, Deus está com você, Ele vai te libertar. Você casou com 15 anos? Eu casei com 22. Ah, tá. Dos 15 ao 22, eu estava naquela luta de me entender o que está acontecendo. Mas eu tinha Maria, que é minha tia, que eu tenho o nome tatuado aqui na minha coxa, e que ela sempre falava comigo sem ser invasiva. Ela não fala... A gente vem dos anos 80, não se falava tão claramente, abertamente. Senta aqui, você é gay, tá tudo bem. Mas era, filho, tá tudo bem. O que está acontecendo? Deita aqui no meu colo, o que houve? E eu não tinha força para falar, porque eu tinha vergonha de dizer para ela que eu ia morrer, ia para o inferno. Mas ela sabia e ela não deixava eu verbalizar. Ela só falava comigo e deixava todos os sinais bem claros. Eu te amo. E o dia que você quiser conversar de qualquer coisa, eu tô aqui. Enquanto minha mãe estava trabalhando, correndo atrás de filho, vamos lá, você tem que estar na igreja. E eu ficava muito dividido. E aí eu entendia, preciso namorar. O povo da igreja está falando que eu preciso namorar. É isso, eu preciso namorar. É só uma fase, é aquela fase que o povo fala, é porque você nunca namorou com uma menina e tudo mais. E não era isso. E aí eu me cobrava muito, ao ponto de que eu pensei em me tirar a vida durante vários processos da vida. Porque eu me encontrei no louvor, me encontrei na música, gravei meu primeiro CD, meu primeiro show
foi ouvir a minha música cantada em espanhol. Eu fui para a Argentina, eu fui para o Chile, depois eu fui para a Europa, eu fui para Portugal fazer show, eu fui para Paris, eu fui para a Espanha. E quando eu vivia esse momento, quando acabava, que eu voltava para o hotel, eu voltava chorando, desesperado, porque eu continuava sentindo as mesmas coisas. E não era uma questão de que vai passar, ou era uma enfermidade, ou qualquer coisa. Eu sim nasci e me encontrei, e eu só precisava falar isso. E todas as vezes que eu queria falar, eu não tinha ninguém para ouvir. Eu tinha alguém para me julgar. Eu descia de um púlpito, o irmão falou, não, tava uma benção, irmão. Irmão, uma vigia no jeito, louvou uma benção, Deus falou muito comigo. Sua namorada não casou, era sempre uma cobrança. E aí eu fugi do Brasil. Em 2014, passou um gap de que eu subi monte, e que eu fiz encontro, e que eu fui buscar cura, e eu não encontrava nada. E aí eu decidi um dia, acordei e falei, Deus, se não for essa noite, eu prefiro não acordar vivo. E aí passou uma noite, eu acordei, olhei e falei assim, eu tô vivo. Se eu não me ama, não é possível. E volta aquela luta de novo. E aí eu decidi, vou fazer algo. 2014, eu já tinha voltado da turnê. Eu comecei a minha primeira turnê internacional em 2010. De 2010 até 2014, eu decidi parar com tudo e ir morar na Europa. Por um convite de um amigo, eu falei assim, eu vou me esconder. E lá, ninguém tá me vendo, não tem cobrança de igreja, eu vou ficar lá. Você já estava separado nesse momento? Sim, eu me divorciei, eu fiquei 3 anos casado, me divorciei e entendi que eu não ia estar fazendo bem à pessoa a qual eu decidi casar, né? Eu deixei, assim, muito em dúvida do que eu queria, mas eu estava tendo certeza que eu queria viver a minha vida e eu não queria mais viver um personagem. Uma dúvida que veio na minha cabeça é que, ainda assim, a religião evangélica, muitas vezes, né, tem uma certa dificuldade de entender até o divórcio, né? Sim. E você tinha um papel público ali, né? Então, quando você se divorcia e somado ao fato de mesmo você ser uma pessoa que ia muito à igreja, tinha lá os seus cânticos de louvor, era reconhecido, e mesmo assim as pessoas olhavam e falavam sobre a sua sexualidade, em alguma medida a sua separação foi motivo de comentários? Eu me divorcio e não falo o motivo. A sociedade não sabe o motivo ainda. Eu me divorcio e continuo cantando nas igrejas, porque até então eu estava buscando a cura. Mas eu não queria, mas dentro de mim eu já sabia, com a desconfiança de que essa cura não ia chegar, mas eu não podia deixar a mulher que eu escolhi para casar, para viver a vida, enganada, sabe? E como eu não tinha certeza do que estava acontecendo comigo, eu tive essa certeza depois que eu fui morar fora do país. Então eu falei assim, eu não quero mais viver essa vida de igreja, de casamento, de nada. Eu vou viver, eu quero só trabalhar. Eu não quero mais depender do dinheiro, da oferta da igreja, porque eu me sentia sujo, como se eu estivesse enganando. Nossa, porque eu recebia algo, mas as pessoas me cobravam muito. E ali, depois que eu me divorciei, veio o burburinho de que é estranho, né, irmã? Claro, olha o jeito. Isso precisa ser tratado até hoje por terapia. Porque você sempre tenta fazer o certo, e eu só queria cantar, eu só queria levar a palavra de Deus, aquilo que eu aprendi, mas a gente sempre é julgado. A gente sempre tem um dedo que as pessoas te condenam. E até hoje eu não consigo pisar numa igreja evangélica, porque até hoje tem gente me acusando. Mas eu não paro, não perco meu tempo olhando o hater ou que vem de uma igreja. Eu sigo a minha vida, porque é a verdade absoluta dele e a minha daquilo que eu creio. Sim. E em 2014 eu vou para a Europa. E trabalho no restaurante, cuidando da minha vida, juntando dinheiro, falando com a minha família. E minha tia falece. E eu não posso sair da Europa porque eu estava no trâmite da legalização da minha documentação. E minha tia falece. Semanas antes eu falo com ela no telefone porque ela se internou, ela teve um AVC. E eu ligo, todo mundo sempre foi unido. E eu falei, mulher, você não me inventa de falecer não, que eu ainda não posso sair daqui, eu ainda tenho que ir pra gente comemorar muito. E eu já tinha dito para ela, foi a primeira pessoa, quando eu me divorciei, que eu falei para ela, eu sou gay. Ela falou, eu sempre soube e sempre te amei. E nada vai mudar. Como é que foi essa conversa? Que dia que foi? Eu tinha
2010 eu tinha retornado de Portugal e eu estava muito cansado. E eu fui para Juiz de Fora, que minha família toda é de lá. E eu cheguei para ela e falei, eu preciso conversar com a senhora. A senhora já sabe que eu me separei, eu tô vindo de uma turnê, eu tomava remédio. Tem entrevistas minhas no YouTube, que eu dou entrevista para uma TV portuguesa e eu tô grogue de tanto remédio. Porque eu cantava e tinha que me dopar de medicações para tentar viver esse personagem. Porque eu queria botar para fora e não tinha coragem. Porque a igreja sempre me acusava. Era um medo, eu tinha pavor. E eu retorno em novembro e falo pra ela, eu sou gay. Ela, você não precisava dizer nada, você é meu filho. Se é gay, se é branco, se é preto, se é azul, não vai ter diferença. Eu deitei no colo dela naquele dia, chorei. E ela, você só vai chorar hoje. Amanhã é um outro dia, você vai erguer a sua cabeça que você não tá fazendo nada de errado. E aí eu juntei todas as coisas que eu precisava, falei, eu vou morar fora, tia, porque é a única forma de eu me esconder. Ela, você não precisa esconder, sua família tá aqui. Mas era a única forma que eu achava que ia ser bom pra mim. Ela é maravilhosa, gente. Ela, você tá indo debaixo da minha bênção, mas aqui tem o meu colo. E eu viajo, passo o primeiro ano, segundo ano descubro que ela teve o AVC, ela falece. Eu não consigo mais ficar lá. Converso, minha família faz o sepultamento, um ano depois eu volto. Eu volto em 2017. Eu cumpro uma agenda que eu tinha que cumprir em Vitória, que também foi acusado de estar escondendo ou de falar que as pessoas sabiam disso. Eu só queria mostrar para a sociedade e para o mundo que eu não precisava mais carregar aquilo. E eu gravo um vídeo tornando a minha sexualidade pública, contando do meu esposo, casado com meu marido, aonde veio um site de fofoca e que colocou o meu nome e que saiu em todas as matérias. Se pesquisar hoje ainda tem. E dali começaram os ataques das igrejas. Aonde, se você pesquisar a minha rede social, eu posso dizer, N cantores evangélicos famosos que frequentaram a minha casa antes de eu tornar público a minha sexualidade, antes de sair do armário. Pessoas com quem eu cantei, pessoas com quem eu viajei e que hoje não falam comigo e que viraram as costas. O evangelho que eles pregaram. Eu vivi isso todos esses anos. A rejeição é a pior de todas. Eu vivo excluído. E ali, depois de todo tempo que eu vivi em 2017, em novembro, eu falei, eu quero começar minha vida do zero. E comecei a trazer meu currículo para trabalhar em restaurante, de limpeza. E comecei a minha vida do zero. Sem o peso da igreja, sem o peso da acusação. Hoje é difícil falar sobre um assunto e que é necessário falar no assunto, porque quando eu torno público e vou para as redes sociais, eu recebo várias mensagens de muita gente que sofre a mesma e que não consegue falar. Eu recebo relato de mãe que o filho tirou a vida, porque a igreja mata. E as pessoas não falam sobre isso. E vendo pela sua história, você sabe que poderia ter sido você. Quantas vezes eu pensei, quantas vezes eu pedi a Deus para não viver mais, porque é muito sério quando você não tem alguém que te apoie, que não te ajude. Porque são situações que a gente precisa estar de pé. E ali eu vi uma oportunidade de tornar a minha voz como amplificador. Foi um momento de turbulência, onde tudo estava vindo sobre mim de muito peso, mas onde eu utilizei a minha rede social para ajudar mãe, para ajudar pai, adolescente. Fala, vai dar certo. Hoje eu faço algo que eu aprendi lá atrás na igreja e que eu tiro para minha vida e que eu não divulgo isso na rede social. Eu e meu esposo, todas as vezes que a gente quer agradecer algo, de uma porta aberta, de um contrato, de algo novo ou no inverno, a gente pega uma quantidade de alimento, a gente vai para a cozinha, a gente prepara a comida e a gente vai para a rua entregar. Enquanto muitos estão acusando, a gente está fazendo bem, porque as pessoas que precisam estão na rua. Eu estou em São Paulo hoje, estou vendo frio, o Rio de Janeiro fez um frio que a gente não podia imaginar. E hoje ver e alguém me olhar da rua e não me julgar por uma roupa, por um colar, pela orelha, pela cor, e falar, Tim, você está matando a nossa fome. É algo grandiosíssimo. Eu quero que você fale sobre Deus, porque na sua trajetória toda, Ele sempre esteve do seu lado, não é? Cara, Ele nunca me abandonou. Eu acredito que tudo tem um propósito. Eu sou um cara cristão que acredito muito em Deus. E eu posso dizer, eu quero antecipar algo, porque a moda entrou aí. Eu saio da igreja evangélica,
acabo com a parte da música, eu enterro ela, porque toda vez que eu tento lembrar é sempre alguém me acusando de alguma coisa através da música. O jeito é estranho, irmão. E eu tive um bloqueio. Esse bloqueio a gente trabalha com terapia, eu vou sabe? dizer que eu também não consigo mais voltar a tocar o violino porque tem essas travas. E quando se trata hoje, em tudo que eu vejo, hoje estar aqui com você, te agradeço pelo convite, essa porta, esse canal, te seguindo, te vendo e pesquisando na internet. A última semana de moda eu pude te conhecer pessoalmente no desfile das Ave Marias. E eu lembro que, de fato, quando acabou o desfile, eu olhei para você e falei assim, nossa, você está muito bonito. E não podia imaginar essa potência de humildade que você tem e essa voz grande que você cria nas redes sociais. Esse cara, esse comunicador que você é, isso é sem demagogia. E eu pedi muito a Deus para me usar, sabe? E a moda entrou aí. E todas as vezes que eu tenho essa porta, esse canal, eu quero falar sempre com pessoas pretas, LGBTs, pessoas que já tentaram tirar suas vidas, para nunca desistir do seu sonho. Tem muita gente para matar a gente, para jogar a gente no lixo, para falar que a gente não vai conseguir, mas pessoas como você tá aí para trazer luz, para abrir porta e para dar essa oportunidade de dizer o quanto Deus tem me dado essa oportunidade de te conhecer. Deus para mim é tudo. Eu costumo dizer, né? Hoje, também me aproximando mais de religião de matriz africana, mas falando especificamente de Deus assim, eu falo que essa galera não entendeu o que é Deus, porque eles falam que sabem a vontade de Deus, eles sabem o que Deus quer pra gente, mas quando você diz que você sabe o que é Deus, esse Deus já não é Deus, porque Deus está aqui para confundir. E o fato deles nos amar do jeito que a gente é a maior prova de que eles nem sabem o que eles estão fazendo. Então, o fato da gente estar aqui falando, conversando e fazendo e salvando outras vidas, que foi isso que eu falei para você lá no começo, é que faz tudo isso acontecer. E aí a gente vai para uma outra parte da nossa conversa, que eu quero que você me mostre 3 fotos de momentos importantes da sua vida, que a gente vai te conhecer um pouquinho mais, tá Show. bom? Um abraço. Moisés, você passou por um fato muito importante, muito rapidamente. Na verdade, são 2 pontos que eu queria trazer de volta antes da gente ver suas fotos e você me falar sobre esses momentos da sua vida. Primeiro, é que você, então, antes do casamento, provavelmente, eu suponho, já tenha tido um primeiro beijo com um rapaz ou não, ou se foi no momento que você estava morando fora, que foi quando você conheceu o seu companheiro. Conta um pouquinho para mim, para eu poder entender. Nesse período de turbulência emocional entre se entender como uma pessoa LGBT, eu não tinha saído com ninguém. Eu estava ali devoto, eu estava fiel, era jejum, oração, era busca, e vamos subir, vamos para retiro. Eu estava focado, eu não olhava para o lado, porque eu estava na busca da cura. Essa cura que as pessoas acabam vendendo que não existe e que acaba enganando muita gente. E então, quando eu em 2010 vou a primeira vez à Europa, eu encontro um rapaz a qual foi o meu primeiro relacionamento, que foi bem rápido. Ali foi o meu primeiro beijo, ali foi o meu primeiro contato. Enquanto eu estava na igreja, que as pessoas estavam dizendo que eu estava fazendo, pintando, eu nem estava. Levei na conta a coisa que nem fiz. E ali em 2010, ali eu falei, eu tive certeza. Só que eu preciso fugir disso. Isso não pode acontecer mais. E aí você fica sem dormir. E aí você se cobra, você se crucifica, você entra num mundo de que não podia e acaba se crucificando. Pronto, vou para minha rotina, vou continuar buscando, vou cantar, e ali nunca mais eu tive relacionamento nenhum. Aí eu fugi em 2014. 2014 eu me apaixono de verdade. Sim. Conheço um espanhol. E ali eu começo a entender que eu queria viver exatamente essa vida. Sim, eu sinto que é muito parecido essas nossas vivências, né? Porque a gente procura viver plenamente a sua fé, né, a nossa fé dentro daquela nossa realidade, e por mais que a gente ainda não tenha certeza das nossas vivências, as outras pessoas já nos apontam. Sim. Né? Antes mesmo da gente se entender. Isso só vai acontecer anos depois. E aí você encontra um amor fora do país, né? E aí você se relaciona a partir dessa ideia de que é possível sim ter afeto entre 2 homens, né? E quando eu entendo de fato
eu entro num outro problema, porque eu acabo me relacionando 100% com uma pessoa que se dizia 100% hétero, mas a família não podia imaginar e que ele não era hétero, e ele não queria assumir o relacionamento. Eu vivo 4 anos escondido. Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Páscoa, todas as festividades da Europa. Eu estava dentro do quarto escondido, porque eu não podia aparecer para a família do rapaz que eu estava tendo relacionamento. Então, nem quando você imagina que você vai de fato viver a sua sexualidade plena, você ainda... Então, você está me dizendo algo que a gente até fala aqui no canal, são várias saídas do armário. Exatamente. E ali, em 2017, em agosto, eu digo, basta, faltavam 6 meses para o meu casamento com ele. E eu falo, basta, eu já estou me escondendo há anos da igreja e agora tenho que me esconder de uma família. Não tem como. E ali eu termino o relacionamento, eu largo tudo, casa, carro, eu larguei tudo que eu tinha na Europa. Entro no avião e venho para minha família. E a minha família me recebe de braços abertos. E aí eu conheço em 2017 mesmo, que eu cheguei em agosto. E em novembro de 2017 eu conheci o meu esposo, que é hoje o Thiago. E a gente vai fazer 8 anos juntos esse ano. E ali eu gravei o vídeo e aí ali eu começo uma vida do zero. O vídeo veio antes ou depois de você ter uma conversa com a sua mãe sobre a sua sexualidade? O vídeo veio logo em seguida. Primeiro eu fiz o vídeo e depois, mãe é mãe, ela sempre sabe, ela nunca quis falar, acho que ela não tinha coragem. Minha mãe até vem por de uma conta criação da religião evangélica. Exato. Né? E ali depois ela foi entendendo. E depois que entendeu, hoje ela é minha parceira. É pau pra toda obra. Se alguém falar da cor do cabelo, ela tá indo atrás. Maravilhosa. Qual que é o nome dela? Dora. Dora, um beijo pra Dora. Me fala então um pouco mais sobre a sua vivência a partir das fotos que você trouxe pra gente. Qual foi a primeira foto que você separou pra gente poder conhecer um pouco mais da sua história? Mostra aqui pra mim. Eu vou, 2017... Começo a trabalhar numa rede de restaurante, largo a rede de restaurante e começo a tirar foto pelas redes sociais, porque veio logo pandemia, 2019. E aí eu fui contratado por uma agência que me achou, falou assim, vem fazer algumas fotos na coleção do Dia dos Pais. Falei, gosto disso, hein? Eu gosto disso. E aí então eu entrei numa agência, essa agência ficou responsável de cuidar da minha imagem e ela fez uma conexão com a Cíntia das Marias. A foto que eu te trago, olha, conta o que eu estou vendo nessa foto. É um dos desfiles de Zé Marias, que eu sou capa, esse desfile eu sou capa, você pode botar no YouTube hoje, desfile Zé Marias, tem essa foto como capa, e essa é uma das trajetórias da minha carreira que eu tanto amo. A Cíntia nunca me conheceu pessoalmente e me abriu portas, né, claro, com a negociação com a agência da época que estava cuidando, e Cíntia sempre um amor. Se hoje eu estou em São Paulo falando com você, é por conta de Cíntia de Marias, que eu sou fã. E essa foto, entre muitas das outras que eu tenho um prazer de desfilar sempre pelas Zé Marias, ela foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, que eu fiz esse desfile no meio de uma correria. Eu cheguei em São Paulo, não tinha dinheiro para passagem aérea, vim de um ônibus, não tem nada, não tem problema nenhum andar de ônibus. Troquei de roupa na rodoviária, não tinha, sujei a calça, botei, falei, vou pro ensaio. E esse desfile foi no meio de muita correria e para mim foi um dos melhores desfiles que eu já fiz. E a passarela foi uma das melhores que eu já fiz. Outras pessoas vão falar de outras, mas eu amo. Já desfilei com outras marcas. Mas a Zé Marias foi a primeira. A Cíntia foi a primeira mulher preta, empreendedora lá, que deu a cara para bater e falou assim, eu quero deixar esse cara desfilar para mim. Essa foto tem a ver com renascimento, então, né? Exato. Pra você. Renascimento profissional, de autoestima e daquela criança negra que falou para mim no começo dessa gravação, para aquela criança que a gente estava conversando no começo sobre falta de autoestima, como é que é desfilar e fazer esse paralelo, porque é o mesmo Moisés. Você conseguiu criar dentro de você mecanismos que te fez entrar e desfilar numa passarela. Como é que foi isso? Eu tive que ressurgir, porque as pessoas já diziam que eu não era uma pessoa bonita. E quando eu falei que queria trabalhar com moda, que isso? Mas você é feio. E eu nunca gostei de mim, porque as pessoas diziam que o meu cabelo era ruim. Então eu sempre tinha que raspar a cabeça. Hoje, depois que eu passo a entender o significado de uma trança, colocar a trança, usar
e ver que eu sou uma pessoa bonita, com trança ou com cabelo crespo, que seja, e não ter que mais usar o cabelo raspado, porque usar o cabelo raspado significava, não, porque você é homem, tem que raspar o cabelo. E hoje poder utilizar uma trança, ser um cara fashionista e ter que ressurgir da cinza, porque me enterraram como cantor evangélico, mas eu subi na vida como comunicador, influenciador digital e como modelo de uma passarela, que eu tô falando de São Paulo Fashion Week. É isso, é isso. A segunda foto, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Eu vou por um dos presentes que Deus me deu, a vida me deu, os orixás cuidando de mim como sempre. Foi que eu sou um cara, já contei, preto, favelizado, oriundo de uma família pobre, aonde que na favela a gente não ia imaginar sair para fora do país. Sim. Vou morar fora do país. E saio uma revista que eu dei entrevista contando a minha história. Dentro dessa história eu falo sobre desfilar na Semana de Moda Azé Marias. E foi um ano dessa mesma foto de Azé Marias, de passarela, circulando, que eu saio na Times Square. Em Nova York. Olha a capa da revista tem a minha cara numa das avenidas mais faladas do mundo, e que eu falo, o preto favelado venceu! E eu me emocionei muito. Isso foi no finalzinho de ano de 2023, no mesmo desfile de Azé Marias, que foi em novembro. Em dezembro saiu essa capa de revista, essa matéria, e saiu. E você sabia que eles iam projetar? Não. Foi tudo uma surpresa. A equipe Mostra do momento. pessoal. Gente, aí quando eu vejo isso, eu só chorei. Porque aí eu falei assim, eu tô no outro nível da carreira. Eu queria que você fizesse algo bem filosófico que de vez em quando eu faço com as pessoas. Esse momento acho que foi tão significativo porque tá Times Square, sabe? E eu vou te fazer realizar uma coisa. Para mim o tempo ele não é linear. Muito menos cíclico, ele acontece, passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. E agora, nessa conversa, eu quero que você fale com Moisés lá do passado, que estava começando a se entender enquanto uma pessoa LGBT e que estava cantando na igreja e muitas vezes entendendo que talvez não ia existir outro futuro para ele. Você vai ter uma conversa com ele, porque essa conversa de agora vai fazer ele ter força para chegar até aqui. Sei que você está aí triste, mas levanta a cabeça, Moisés. Vai dar certo, é só um momento. Você vai se entender, vai se encontrar, e todo mundo que disse que você não seria feliz, você vai ser feliz. Na verdade, você já está sendo, porque agora começa uma nova trajetória. Vamos fazer o seguinte, se enxuga as lágrimas, erga a cabeça, só chore hoje, porque amanhã você vai ver o renascimento e vai reviver, e vai ser muito mais feliz do que agora. E preste bem atenção, o mundo é seu. Que lindo. Terceira foto. Essa vai ser um pouco mais difícil, todas elas são especiais. Mas essa representa toda a minha família em uma única foto, que é a Maria, minha tia, que eu tenho o nome tatuado. Que foi a minha mãe, que foi a minha tia, que foi meu suporte, que foi meu porto seguro, que foi a mulher que sempre esteve comigo, sempre me orientou, sempre disse que eu ia conseguir, que eu não era um cara feio. E aqui nessa foto eu tô com o cabelo alisado, porque eu tava tentando ainda, né? Não, vou me aceitar, não posso me aceitar. As pessoas estão falando que eu sou feio. Você só precisa se amar, porque você é lindo por dentro e por fora. A presença dela, ela se faz presente sempre na sua vida? Todos os dias. E tudo que eu faço, cada passo que eu conquisto, como hoje tá aqui dando essa entrevista, eu agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço a ela, que eu sei que ela está me olhando e sempre está comigo. E eu sei que eu estou dando muito orgulho para ela, aonde ela estiver me vendo. E se não é minha família, e se não é minha mãe, se não é meu esposo, hoje eu não estaria aqui. Se não fossem as portas que São Paulo abriu para mim, a minha agência Black Influencer, ter o Ricardo, a equipe, ter minha família me dando suporte, meu esposo ali me ajudando, mas a minha tia que sempre disse que eu ia conseguir, e hoje, de fato, eu olho para trás e falo, nossa, eu consegui. Ela transmite muito carinho, muito amor, e eu acho que você está conseguindo fazer isso de forma tão sublime. A forma como você fala sobre ela, a forma como você expressa tudo aquilo que ela te ensinou, e a vontade que você tem de que esse ensinamento seja repassado através da sua história, através
disso que nós estamos fazendo é muito lindo. Então, da onde ela estiver, ela está te vendo e está também vibrando e comemorando com você cada conquista. Eu queria que você contasse, assim, muito rapidamente, como é que foi para você dar essa entrevista, se foi como você imaginava, como que te tocou e se você lembrava de tanta coisa assim que você tinha passado. Eu falo sem demagogia e eu já disse isso e eu só quero agradecer, de verdade. Quero agradecer, eu quero agradecer as pessoas que cuidam de mim, eu quero agradecer as marcas que têm confiado em mim. É uma caminhada muito dolorosa. As pessoas sempre falam, estamos juntos, vai dar certo, a comunidade vai se unir. E de fato, quando você se vê sozinho. Mas a gente nasceu sozinho e a gente vem de um lugar de baixo. Não é que a gente ficou rico ou famoso. A gente está trabalhando para conquistar o nosso espaço. Sim. Com respeito, dignidade, dando suporte, ajudando. Então, estar aqui hoje, para mim, foi uma emoção muito grande. Porque você vê alguém que olhe para você, te trate como um artista, te trate como uma pessoa, com amor, com carinho. É algo que a gente busca na simplicidade. E ver o carinho, o amor e essa troca me deixou super honrado e eu estou muito feliz, muito emocionado. Muito obrigado. Obrigado, sim, obrigado mesmo. De verdade. Obrigado mesmo. Gente, Guardei no Armário, esse é um canal onde você pode se inspirar, onde você vai encontrar muitas histórias de sair do armário, como a do Moisés, e que vai fazer você não desistir. Como o Moisés falou para o eu dele do passado, não desista. A vida vai te mostrar que o tempo é seu melhor amigo. Então, curta, comente, compartilhe esse vídeo com todo mundo e até o próximo Guardei no Armário. Obrigado de verdade, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo.